52 anos trabalhando e Rosa ainda escondia dinheiro dentro de uma meia velha no fundo do armário. Não porque fosse descuidada, não porque não soubesse o valor do que tinha, mas porque toda vez que aparecia um dinheiro na conta, aparecia também uma mão estendida, uma história urgente, uma voz conhecida que dizia: "Eu sei que você tem, Rosa", com aquela certeza de quem nunca duvidou que o sim ia vir. E o sim sempre vinha. Durante 30 anos, Rosa foi a mulher que resolve, a que empresta, a que cobre, a que assume a conta do almoço de família, porque todo mundo sabe que ela vai pagar de qualquer jeito, então ninguém nem pega a carteira. Ela trabalhou de segunda a sábado como recepcionista num consultório médico no centro de Fortaleza. Entrou às 7, saiu às 6, voltou para casa de ônibus lotado, fez janta, lavou a louça, dormiu, acordou e começou tudo de novo. Tudo isso para no fim do mês olhar para o saldo e sentir aquela pontada funda que a gente reconhece mesmo sem nome. O dinheiro passou, mas não deixou rastro. Ela tinha 52 anos e não tinha um centavo guardado. Mas o que eu preciso te contar agora, antes de continuar, é o seguinte: naquele mesmo período, Rosa estava guardando um segredo que nem a filha mais próxima sabia. Algo que ela fez durante meses, sozinha, quieta, sem contar para ninguém. Uma coisa pequena que mudou tudo. E você só vai entender o que foi essa coisa e por que ela foi tão poderosa quando a gente chegar na parte do meio dessa história. Então fica, porque essa parte vale cada minuto. Rosa Alves tinha o tipo de rosto que envelhece bonito. As rugas dela eram de expressão, daquelas que aparecem de tanto sorrir e de tanto apertar o olho no sol quente do Ceará. Usava o cabelo preso todo dia, não por vaidade, mas por praticidade. Uma presilha de metal dourado, sempre a mesma, que ela comprava em pacote de 5 na feira do bairro e que durava uns 2 meses antes de perder a mola. Quando a presilha quebrava, ela colocava outra sem lamentar. Era assim com tudo na vida dela. Quebrou, troca, chora não, segue. Ela morava numa casa simples no bairro Mondubim, em Fortaleza, com a filha caçula de 18 anos, a Simone, que estudava de manhã e trabalhava de tarde num salão. A casa era de 3 cômodos. Paredes de alvenaria pintadas de amarelo desbotado, que na época da chuva soltavam um cheiro de mofo que nenhum produto conseguia tirar de vez. No quintal tinha um pé de goiaba que o ex-marido tinha plantado 20 anos atrás, antes de ir embora. Rosa nunca cortou aquela árvore, não por saudade dele, mas porque a goiaba dava fruto todo ano e era o único alimento que não custava nada. Ela chegava ao trabalho às 7:10 toda manhã, antes do médico, antes das enfermeiras, antes de todo mundo. Abria o consultório, acendia as luzes, ligava o computador, verificava a agenda do dia. Tinha uma caneca de porcelana branca com uma florzinha azul pintada que ficava na mesa dela, sempre no mesmo canto do lado direito do teclado. Nessa caneca, ela tomava o café que trazia de casa numa garrafinha térmica porque era mais em conta do que o da padaria. O café era fraco, ela mesma admitia, mas era quente e era dela. E tinha uma outra coisa dela, só dela, que ninguém via. Na última gaveta da mesa de cabeceira, embaixo de um envelope de conta de água velho, dentro de uma caixinha de fósforo vazia, havia um bilhete dobrado em 4. Ela mesma tinha escrito. Num dia de muita clareza, ou talvez de muita dor, ela tinha pego uma folha de caderno e escrito com caneta vermelha, em letras grandes, a única coisa que queria há anos e nunca tinha tido coragem de dizer em voz alta. A folha ficava ali, guardada, dobrada, como se o papel soubesse que não estava na hora ainda. Se você conhece esse jeito de guardar sonho dentro de gaveta porque solto ele vai embora, esse canal foi feito para você. Esse espaço existe para mulheres como Rosa, como você. O dia em que tudo desmoronou foi uma segunda-feira de março pela manhã, antes de Rosa sair para trabalhar.
A irmã mais velha, a Conceição, ligou às 6h30. Voz tensa, palavras rápidas. O filho dela, o Cleiton, tinha se metido em dívida de jogo, estava devendo para gente errada, precisava de dinheiro urgente para pagar antes que a situação piorasse. A Conceição estava sem condição. O marido tinha ficado desempregado. E Rosa era a única pessoa da família que tinha emprego fixo. Quanto precisa? Rosa perguntou com a voz daquelas que já sabem que vão dizer sim antes mesmo de ouvir o número. 3.000 reais. Rosa ficou quieta por uns 5 segundos. 3.000 reais era exatamente o valor que ela tinha levado 8 meses para juntar, guardando 200 reais por mês numa conta poupança que não rendia quase nada, mas que ela abria e fechava às vezes só para ver o número crescer devagarzinho. Era o primeiro dinheiro que ela tinha conseguido guardar na vida inteira. 3.000 reais. O cheiro daqueles 3.000 reais era de dignidade. Era de prova de que ela conseguia. Ela transferiu tudo naquela mesma manhã, antes de sair para o trabalho. 3.000 reais, limpo, de uma vez. A Conceição agradeceu, prometeu devolver em parcelas. Disse, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, Rosa. E desligou. Rosa pegou a bolsa, trancou a casa, desceu a rua sentindo o sol já quente de março bater no rosto, e dentro dela havia um vazio que não era bem tristeza, não era bem raiva. Era a sensação de quem esvazia um pote que demorou muito para encher e sabe que vai demorar muito mais para encher de novo. No trabalho, ela atendeu os pacientes como sempre. Sorriu quando tinha que sorrir. Confirmou consultas. Organizou prontuário. Na hora do almoço, foi ao banheiro, fechou a porta, sentou na tampa da privada por uns 10 minutos, com a cabeça nas mãos, sem chorar, sem fazer nada. Só ficou ali, respirando, segurando por dentro o que não devia soltar para fora. Quando saiu do banheiro, estava com o rosto lavado e a presilha de metal dourado no lugar, como se nada tivesse acontecido. Foi nessa semana que ela encontrou, esquecido no encosto da cadeira da sala de espera, um livro fino com a capa azul escura. Título escrito em letras pequenas. Ela foi guardar na gaveta da recepção para ver se alguém vinha buscar. Ficou uma semana. Ninguém foi. E Rosa, numa tarde de movimento fraco, abriu sem querer e leu as 3 primeiras páginas. O livro era sobre práticas japonesas de organização de vida. Ela nunca tinha ouvido falar de nada disso. Colocou de volta na gaveta. Mas o que tinha lido ficou na cabeça, feito semente que alguém jogou no quintal sem querer. Tinha uma paciente que aparecia toda semana no consultório. Dona Yuki, 78 anos, japonesa, filha de imigrantes que tinham vindo para o Brasil nos anos 40. Pequenina, de passos curtos, sempre pontual, sempre com uma bolsinha de couro marrom escuro que ela segurava com as 2 mãos à frente do corpo, como quem carrega uma oferenda. Rosa gostava de Dona Yuki porque ela nunca chegava reclamando. Nem do tempo, nem da espera, nem da dor que a trazia toda semana ao consultório. Ela chegava, dizia bom dia com aquele sotaque misturado de japonês e cearense que Rosa achava a coisa mais bonita de ouvir, e sentava com aquela postura ereta que parecia coisa de quem cresceu sendo ensinada que a posição do corpo reflete o estado do espírito. Uma tarde de abril, o consultório estava quase vazio. Dona Yuki era a última paciente. Rosa foi sentar ao lado dela na sala de espera, coisa que não costumava fazer com os pacientes, mas que naquela tarde aconteceu de um jeito natural, como quando 2 pessoas reconhecem que têm tempo e que o silêncio entre elas é confortável. Ficaram caladas por um momento. Depois Rosa disse, sem saber bem por que disse, talvez pelo cansaço de segurar sozinha fazia tempo. A senhora sabe guardar dinheiro, Dona Yuki? A senhora não virou o rosto de imediato. Olhou para frente, para o quadro de plantas na parede de frente, como quem considera uma pergunta de verdade antes de responder. Guardar não é segurar, é honrar.
Silêncio. Rosa ficou olhando para Dona Yuki tentando entender, e a senhora continuou, com aquela voz baixa de quem fala para dentro. Minha mãe dizia, o dinheiro que você trata com respeito, fica. O que você não olha nos olhos, vai embora sem se despedir. Rosa quis perguntar mais, mas Dona Yuki fechou o assunto com um leve aceno de cabeça, como quem disse o suficiente e não cabia mais nada. Chamaram o nome dela e ela se levantou com aquela postura dela e foi para a consulta com a bolsinha de couro marrom segura nas duas mãos. Rosa ficou sentada por uns 2 minutos depois que ela saiu, repetindo as palavras baixinho para si mesma. Guardar não é segurar, é honrar. E então ela entendeu devagar, com aquela compreensão que não vem de repente, mas se instala como a manhã que clareia, sem que você perceba exatamente o momento em que ficou claro, que ela nunca tinha tratado o dinheiro com respeito. Não porque fosse irresponsável, mas porque nunca tinha parado para olhar para ele, nunca tinha tomado a decisão de onde ele ia antes que ele fosse. Ele simplesmente ia. E ela ficava olhando o rastro. Na semana seguinte, Rosa pegou o livro da gaveta e levou para casa. Leu de noite, depois que a Simone dormiu, com a luz da abajur acesa e o barulho do ventilador de teto que chacoalhava levemente quando chegava numa velocidade mais alta. E foi ali que ela encontrou o que estava procurando sem saber o nome. Os japoneses têm uma palavra para isso. Kakeibo, caderno de contas da casa. Não é planilha, não é aplicativo complicado. É papel, caneta e honestidade. Você anota o que entra, anota o que sai, anota o que precisava sair e o que saiu porque alguém pediu ou porque o coração cedeu. E no fim do mês, você olha para aquele caderno e vê a sua relação com o dinheiro desenhada em forma de número. Rosa ficou até meia-noite lendo. E os 7 ensinamentos foram chegando, um por um. Não como lista de um livro, mas como conversas que o livro tinha com a vida dela, com os 30 anos de dinheiro que passou e não ficou, com os 3.000 reais que foram antes que ela pudesse pensar. O primeiro era o mais simples e o mais difícil. Antes de gastar qualquer coisa, perguntar em voz alta ou por escrito: isso é necessidade ou é alívio? Porque muita coisa que parece necessidade de verdade é, na verdade, alívio de uma dor que a gente não quer encarar. E aliviar a dor com gasto é caro demais para o bolso de quem ganha pouco. O segundo ensinamento veio da palavra japonesa que o livro chamava de mottainai. Não desperdiça. Mas não é não desperdiçar por mesquinhez. É não desperdiçar por respeito ao esforço que custou conquistar. Rosa pensou nos 200 reais que ela depositava todo mês. Pensou em quantas horas de trabalho, quantos ônibus, quantos pratos de almoço de marmita fria eram necessários para juntar 200 reais. Quando ela colocou horas no lugar de dinheiro, o dinheiro ficou mais pesado, mais real, mais difícil de sair sem ela olhar. O terceiro ensinamento foi sobre os envelopes, prática japonesa de dividir o dinheiro em categorias físicas, em envelopes de papel pardo, antes de ele poder ir para qualquer outro lugar. Aluguel num envelope, alimentação noutro, transporte, remédio e um envelope pequeno, discreto, com o nome escrito em letras miúdas. O nome dela, Rosa. Não de conta, não de despesa, dela. Aquele era o envelope do cuidado consigo mesma. Podia ser 20 reais, podia ser 50, mas era dela e só dela e não emprestava para ninguém. E foi aqui que o loop se fechou. O que Rosa estava guardando em segredo, naqueles meses antes de tudo desmoronar, naqueles meses em que ela atendia pacientes e enchia a caneca de café fraco e voltava de ônibus e dormia cansada, era exatamente isso. Ela tinha começado a guardar, sem nome, para aquela prática, sem saber que era japonesa ou que tinha teoria por trás. Ela separava 20 reais por semana numa caixinha de fósforo vazia na gaveta. Não para nada específico, só para ter, só para ser dela.
E quando a Conceição ligou pedindo R$ 3.000, Rosa tinha transferido a poupança. Mas os R$ 20 da semana, os da caixinha, aqueles ela não tinha transferido. Eram R$ 120, a menor coisa do mundo. E ao mesmo tempo, a coisa mais importante que ela tinha. Porque ela aprendeu que o dinheiro que você decide não tocar, por princípio e não por esquecimento, esse dinheiro te ensina uma coisa que nenhum curso ensina. Te ensina que você consegue. E quando você descobre que consegue, você consegue mais. O quarto ensinamento foi sobre o não. Não o não raivoso, não o não de quem endurece e vira pedra. O não calmo. O não que vem de quem conhece o próprio limite e respeita esse limite como respeita o limite dos outros. Os japoneses têm um jeito de recusar que não é rejeição, é posicionamento. É dizer, eu não posso contribuir com isso agora, mas me importo com você. Rosa treinou esse não na frente do espelho do banheiro por 3 noites seguidas. Parecia ridículo. Mas na quarta noite, quando a Conceição ligou de novo, pedindo mais uma coisa, Rosa disse com voz firme e sem explicação longa, agora não posso, Conceição. E desligou, e ficou parada com o celular na mão, esperando a culpa chegar. A culpa chegou, mas foi embora mais rápido do que ela esperava. O quinto ensinamento foi sobre o que os japoneses chamam de Ikigai, a razão de levantar. Rosa tinha esquecido a dela. Trabalhava porque precisava pagar conta, não porque aquilo a movia. E quando você não sabe por que está fazendo o que faz, o dinheiro que vem daquele esforço parece não ter peso, não tem história. Vai embora fácil porque chegou sem sentido. Ela passou uma tarde pensando na razão dela. Não chegou numa resposta bonita, não foi revelação, mas chegou numa coisa pequena e concreta. Ela queria ter a própria máquina de costura em casa, não para trabalhar mais, para criar. Para fazer roupa da Simone, para fazer cortina para casa, para ter aquele momento noturno em que as mãos fazem alguma coisa e a cabeça descansa. Era isso, era suficiente. O sexto ensinamento foi sobre visibilidade. Os japoneses têm o hábito de colocar na parede, ou na carteira, ou num lugar que os olhos visitam todo dia, uma imagem ou uma palavra do que estão guardando para ter, não como superstição, como lembrança, como contrato com si mesmo. Rosa tirou o bilhete dobrado de dentro da caixinha de fósforo, aquele que ela tinha escrito com caneta vermelha e nunca mostrou para ninguém. Colou na parede do lado de dentro da porta do armário. Todo dia de manhã, quando abria o armário para pegar a blusa do trabalho, ela lia aquela linha. Uma vez só, sem drama, só lia. O sétimo ensinamento foi o que levou mais tempo para assentar. Era sobre gratidão. Não a gratidão performática de falar obrigada por tudo, quando na verdade você está com raiva. Era aquela gratidão discreta e física que os japoneses praticam de maneira cotidiana. Agradecer o que tem antes de lamentar o que falta. Rosa começou a fazer isso no banho, que era o único momento do dia em que ficava sozinha e sem barulho. Dizia em voz alta, bem baixinho, uma coisa que tinha naquele dia que não precisava de dinheiro para existir. O café quente, o pé de goiaba com fruto, a Simone dormindo sã, o sol que entrava pela janela da cozinha às 6 da manhã. Era pequeno, era barato, mas foi esse exercício que foi mudando dia após dia a relação dela com a escassez. Porque quando você consegue ver o que tem, você para de gastar por medo de não ter. E parar de gastar por medo é a primeira forma real de guardar. Passaram-se 4 meses. Rosa não ficou rica, não quitou dívida nenhuma de uma vez, não virou outra pessoa, mas virou uma versão dela mesma que ela não conhecia ainda. Uma versão que olhava para o dinheiro de frente, que sabia exatamente o que tinha antes de decidir o que ia fazer com ele. Ela fez os envelopes com papel pardo comprado na papelaria por R$ 2,50. Escreveu os nomes com o mesmo pilote vermelho do bilhete do armário. Aluguel, luz e água, alimentação, transporte, remédio.
E o último, o menor, com a letra mais cuidadosa que ela tinha. Rosa, R$ 25 por semana, R$ 100 por mês. Nesse envelope não entrava a mão de ninguém, nem a dela própria, a não ser no dia que ela decidia usar. No terceiro mês, uma colega de trabalho, a Fátima, mostrou um aplicativo que usava no celular desde o começo do ano. Era gratuito, funcionava com envelopes digitais. Você dividia o dinheiro em categorias antes de ele poder ir para qualquer outro lugar. Rosa baixou ali mesmo, durante o intervalo. Passou a tarde do sábado seguinte organizando as entradas e saídas do mês inteiro naquele aplicativo. Quando terminou e viu tudo distribuído, cada real no seu lugar, ela ficou olhando para a tela por um longo tempo, com aquele silêncio de quem está vendo uma coisa pela primeira vez, mesmo tendo vivido com ela a vida toda. Era a mesma lógica dos envelopes de papel, mas no celular mais prático, mais fácil de carregar, de atualizar, de consultar na fila do supermercado antes de colocar uma coisa no carrinho. Ela não largou mais. No quinto mês, ela tinha guardado R$ 840. Não era tudo que tinha perdido, mas era algo que ela mesma havia construído, tijolo por tijolo, R$ 25 por semana, sem contar para ninguém, sem pedir aprovação, sem esperar que alguém notasse. E quando a Conceição ligou na sexta-feira de tarde com o mesmo tom de urgência de sempre, Rosa atendeu, ouviu e disse com aquela voz de quem já sabe o caminho de volta quando escorrega: "Nesse momento não tenho como, Conceição, mas te amo." Desligou. Ficou de pé na cozinha, olhando para o pé de goiaba lá no quintal, balançando no vento de fim de tarde. Não sentiu culpa. Sentiu alguma coisa parecida com paz, mas mais firme. Uma paz que não pede licença. Numa manhã de agosto, chegou ao consultório uma mulher nova, 41 anos, bem mais nova que Rosa, mas com aquele olhar de quem já envelhece por dentro faz tempo. Cabelo mal preso, roupa passada com pressa, chegou 10 minutos atrasada e foi se desculpando desde a porta. Chamava-se Celeste. Era auxiliar de limpeza num hospital do outro lado da cidade. Veio consultar por um problema de pressão que não conseguia controlar. E enquanto Rosa fazia o cadastro no computador, Celeste foi falando, num fluxo de quem não tem a quem falar normalmente, sobre o marido que tinha largado, sobre os 2 filhos que dependiam só dela, sobre o salário que some antes do dia 15 e ela não entende por quê. "O dinheiro vai embora e eu nem vejo", Celeste disse, olhando para a parede. Rosa parou de digitar, ficou olhando para essa mulher por um segundo. Viu a si mesma, de 10 anos atrás, sentada naquela cadeira. Viu o vazio que ela conhecia de memória. Na hora do almoço, Rosa foi até a mesa dela, abriu a gaveta de baixo e tirou o livro de capa azul escura. O mesmo que tinha sido esquecido na sala de espera meses atrás, o mesmo que ela tinha levado para casa e lido com a luz da abajur acesa. Voltou para a recepção e colocou o livro na mão de Celeste antes de ela sair. "Leva, não precisa devolver." Celeste olhou para a capa, depois para Rosa, com uma expressão de quem não sabe bem o que fazer, com uma gentileza recebida de surpresa. Rosa sorriu. Disse apenas: "Começa pelo menor envelope. O que tem o seu nome?" E então, sem planejar, sem saber que ia dizer aquilo, ela completou, quase para si mesma, com aquela voz que às vezes sai da gente quando uma coisa que a gente aprendeu finalmente se tornou carne: "O dinheiro que você trata com respeito fica. O que você não olha nos olhos vai embora sem se despedir." Celeste ficou olhando para ela. Rosa reconheceu o silêncio. Era o mesmo silêncio que ela tinha vivido, sentada numa sala de espera, ao lado de uma senhora pequenina com passos curtos e bolsinha de couro marrom. Era o silêncio de quando uma palavra encontra o lugar certo. Naquela tarde, Rosa abriu o armário em casa, olhou o bilhete com caneta vermelha colado na parte de dentro da porta. Leu uma vez, como sempre lia. Depois, abriu a caixinha no fundo da gaveta.
não era mais de fósforo. Era uma latinha de biscoito que a Simone tinha deixado vazia. Dentro dela, num saquinho plástico transparente, havia R$ 840 em notas dobradas. Ela não contou. Ela sabia o valor. Ela sabia a história de cada nota, quanto tinha custado de escolha, de não, de silêncio. Fechou a latinha, colocou de volta e foi fazer o café. Comenta aqui embaixo. Dia 1. Me conta uma coisa que você vai fazer diferente com o dinheiro hoje. Pode ser pequena. Pode ser separar R$ 10 antes de qualquer outra coisa. Pode ser não emprestar o que você não tem. Pode ser olhar para o seu saldo hoje, de frente, sem fugir. Qualquer coisa que seja um começo. Eu quero ler cada comentário, cada um deles. E se você tem uma amiga, uma irmã, uma prima que vive esse ciclo de trabalhar muito e guardar nada, manda esse vídeo para ela agora. Porque às vezes a gente precisa ver alguém igual a você conseguir para acreditar que você também pode. O link do app Finanças Lição de Mulher está no comentário fixado. É só clicar. É gratuito, funciona com envelopes digitais e foi feito exatamente para a mulher que quer colocar ordem no dinheiro sem complicar a vida. Se você ainda não está inscrita nesse canal, aperta o botão vermelho agora e ativa o sininho. Toda semana tem história nova aqui. História de mulher que errou, que perdeu, que ficou no chão e que se levantou. Esse espaço foi construído para você, para que você nunca precise passar por nada sozinha. Obrigada por estar aqui. Até a próxima.